Gente, esse quadro 5P e 1C é para você guardar assim num potinho, de tanto amor, de tanto carinho que eu tenho para essa pessoa que está aqui. Então, seja bem-vinda, Andréia Marques. Oh, eu que agradeço muito pelo convite e, como sempre, né, falar de livros, falar de empreendedorismo mais dentro da literatura, para mim é sempre um prazer. E conversar com você, para mim, é uma alegria. E a gente vai ser rasgação de seda. Se você não gosta, Vai, fica. Mas fica, porque vai ser rasgação de seda com empreendedorismo vai, na veia. E mostrar que, né, eu chamei a exatamente. Andréia aqui, a Andréia é da editora Panóplia. Mas antes de ser a Andréia da editora Panóplia, eu conheci a Andréia num evento em Duque de Caxias, nossa cidade, evento pelo querido professor Antônio, e estávamos lá juntas, e naquele momento, assim, nossa, que pessoa delicada, que pessoa generosa, uma pessoa gentil, aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu quero ser um dia assim, quando eu crescer, é a Andréia. Vocês conhecerem, inclusive já tem aqui as redes sociais dela, tudo você seguir, tá aqui na descrição do vídeo. E aí, de se conhecer, de acompanhar, de admirar de longe. Um dia, né, lá no final de 2016, eu estava com o projeto Hino Nacional é Legal, com um projeto que os amigos doaram para que eu pudesse fazer livros para dar para escolas, falando sobre o hino nacional. O irmão de uma aluna minha ilustrou e precisava da capa, que é esta capa aqui, que aliás eu vou abrir o livro todo para vocês verem. E quem Que é um fez, livro quem lindo. fez? Andréia Marques. Ela doou essa capa linda para o projeto. Então, ela participou, né, com esse talento dela. Os anos passaram um pouquinho e eu tinha um projeto que já estava indo de uma editora para outra. Porque editoras pequenas têm sofrido com a crise muito antes dessa crise que nós estamos. E a gente vai Exato. falar um pouquinho sobre isso na nossa conversa aqui. Então, aceitava, mas tinha que esperar um pouquinho, aguardando. E isso foi passando alguns anos. Eu já estava. Quem escreve, né, André? A gente quer colocar o filho para o mundo. E aí eu falei, Logo. Andréia, eu sei escrever. Ela sabe escrever e ilustrar, tá, gente? Eu só sei Você escrever. escreve. Eu sei escrever, mas eu não sei desenhar, não sei ilustrar. E aí nasceu essa parceria maravilhosa quando meus pais se separaram. É um livro que foi publicado no finalzinho do ano passado, no finalzinho de 2019, mas não teve lançamento presencial ainda. Porque quando a Ainda gente ia não. marcar realmente e tal, houve toda essa questão da pandemia, a gente está aguardando. Mas já tem aqui também na descrição do vídeo, quem quiser comprar, já fica já fazendo venda, gente. Quem está querendo comprar, já está querendo comprar, que Mas isso. vale muito a Mas quem pena. quiser, tá aqui, vocês vão gostar pra caramba, não vou ficar fazendo merchan, mas capa, ilustração, tudo, ela. Ou seja, eu tô querendo mandar mais uns 20 livros em parceria, essa capa ou não, né? Então, gente, esse é um pouquinho da Andréia, né, como conheci. E, Andréia, a gente está falando de literatura, você escreve, você ilustra, você vai contar um pouquinho pra gente da sua empresa. E quando você contar um pouquinho da Panóplia, né, do seu caminho de empreendedorismo, até antes da Panóplia mesmo, quais foram os critérios que te fizeram escolher empreender? É assim, né? A gente tem ciência, né, de que existem vários escritores que são independentes, né? Eu conheço particularmente vários. Independentes são aqueles, para quem não conhece, são aqueles autores, escritores que não têm necessariamente uma editora, mas bancam pela sua própria publicação. Hoje em dia é cada vez mais comum, né? Antigamente era mais raro, mas eu até conheço alguns autores que antigamente eles mesmos bancavam sua própria publicação. Monteiro Lobato é um deles. Ele tinha sua própria gráfica, sua própria editora. Ele foi meio que pioneiro aqui no Brasil disso, né? Então, assim, eu comecei como escritora, eu fui aceita em uma editora com meu primeiro livro, que foi Melina e as Borboletas Noturnas, em 2015, e logo em seguida com outros dois livros de lenda, que foi A Velha Pisadeira e Corpo Seco. Só que eu já não era mais uma escritora independente, tinha uma aceitação de uma editora. Só que eu acabei percebendo também que uma editora por si só, ela não me dava mais do que o selo. Ela não me trazia como retorno aquilo que eu precisava. Eu tinha que, na verdade, correr atrás. E os autores, hoje em dia, eles estão cada vez mais cientes disso, de que eles têm que ser, além de autores, eles têm que ser livreiros, no sentido de que ele tem que buscar o leitor, estar em contato com o leitor, estar nas feiras, nos eventos, enfim, cada vez mais. E eu descobri que, tendo uma editora comigo, na verdade, tendo os meus livros na editora, na verdade,
ele só limitava um pouquinho no sentido de que eu não podia fazer muito por causa dos direitos autorais. Eu fazia todo o trabalho por trás, né, da editora e ia nos eventos e fazia entrevistas, enfim, mas eu não podia, por exemplo, trabalhar com os meus livros para desenvolver produtos. Não poderia fazer uma camiseta, não poderia fazer, porque tudo é questão de direitos autorais. Aí foi quando eu percebi que eu sozinha já me bastava, de que que eu podia fazer esse trabalho, já que eu era mesmo uma livreira, vamos dizer assim, né? Eu poderia, eu escrevo, eu ilustro e eu acabo fazendo a venda nos eventos, e eu descobri que eu poderia ser minha própria editora. Foi aí que veio a ideia de abrir a editora Panóplia, que até hoje só tem livros meus. Porque assim, eu assumo o trabalho que é feito para mim, na verdade, né? Eu ainda tenho que adotar ainda, assumir alcançar, na verdade, uma estrutura para trabalhar com outros autores. É aí a minha intenção. Mas para mim, inicialmente e até hoje, foi para trabalhar com os meus livros. Então foi essa necessidade de ir além, um pouco além, que me fez tomar a coragem de empreender, de abrir a minha própria editora. Olha, quanta coisa boa só em uma pergunta, né? Então, você para aqui, porque às vezes a pessoa está assistindo, ela fala assim, estou na Netflix. E a Andréia vai falando com essa voz, ela hipnotiza a gente. Nossa, que lindo! E eu sou aqui a pessoa que, olha, anota aí, o que é isso? Você que é um escritor, você quer empreender, de repente, na área também de edição de livros, né, como editora. Então, algumas coisas aí que a Andréia já falou, que já deu uma pista para gente. Primeiro, um erro muito grande de vários escritores é achar assim, eu preciso ter uma editora para vender meus livros. A editora, nenhuma delas vai vender seus livros. Não é o papel da editora. Pode ser a maior do mundo, não é o papel. Claro que uma grande editora que tem circulação nacional, que tem como investir, ela vai te favorecer. Só que ela não vai investir se você é um pequeno, não tem um network, não tem pessoas que te seguem, então ela não vai investir tanto. Ela pode até publicar teu livro e fazer uma distribuição, mas quem vai é você. Você que vai fazer uma palestra, vai no encontro, então já fica essa dica para desmistificar. Então, Solimar, não é para eu procurar uma editora? Não disse isso. Eu trabalho com a editora Vozes, por exemplo, e com a Zit Editora, que tem uma mãe foi trabalhar. Eu tenho editora com selo da Arete, que é a minha própria editora, e são alguns assuntos e temas específicos, né, o selo editorial. E tenho livros por conta própria que nem a editora tinha. Fui lá na gráfica, imprimi e vamos embora, vamos vender. Foram meus 2 primeiros livros. Então, tudo depende do seu objetivo. Com a editora Vozes, eu tenho um alcance que eu jamais teria no Brasil todo. Mas, às vezes, a pessoa pensa numa editora pequenininha, até eu falo, quando a pessoa vem procurar ET, a gente tem livro Escrita Criativa, que inclusive é um curso, eu vou deixar aqui para vocês a descrição, Oficina de Escrita Criativa. Então, a gente tem escrita criativa, a gente tem carreira com elas, a gente tem empreendedorismo para coaches, o próprio Quando Meus Pais Se Separaram, saíram com o selo da Arete na parte do desenvolvimento pessoal. Mas quando a pessoa eu queria publicar pela Arete, por quê? Aí eu pergunto, por quê? Porque é uma editora pequena, se a pessoa quer a abrangência nacional, ainda não tem, imagino que a Panóplia também não. E outra coisa que ela falou, não sei se você conhece, André. André conhece Deus e o Mundo, então se ela conhece. Eu esqueci o nome dele, da editora jovem, tu conhece ele? Não é Gilberto, não. Estou tentando. Eu sei que eu tenho lá no cartão de visitas, mas está no escritório. Eu acho que é editora jovem, sim, se eu não estou falando besteira. E eu estou aqui com o celular, gente, porque a gente vai falando, a gente combina algumas coisas, né? Surgiram. Mas eu vou deixar aqui depois para vocês na descrição do vídeo. Alcides Goulart. Alcides Goulart, da editora Jovem. Mas eu vou deixar aqui, né? Já estou falando propaganda, hashtag Gilberto, me paga. Ele tem muitos livros. A editora dele, vou chutar um número aqui, tipo 98% dos livros são deles, como a Panóplia. Ele vai para a Feira do Livro Infantil. E aí tem um ou outro que ele já foi abrindo para outros autores. Então, é um caminho também, né? Como a Andréia fez. Eu tenho meus livros, eu mesmo vendo. E ela não precisa de ninguém para nada, gente. Ela já ilustra, ela já escreve, ela já aprende, ela já vai. Então, não precisava mesmo. Então, e essa coisa, né, Solimar, realmente, como você disse, o trabalho da editora não é um trabalho final.
Até as editoras grandes, você tem que estar participando de eventos, seminários, assim, se você for palestrante, enfim, o trabalho continua. O que a editora te dá, às vezes, é como você falou da Editora Vozes, é toda uma área de marketing que ela já tem. Então, você participa dessa área de marketing, facilita sim, só que você continua trabalhando. Então, foi-se aquele tempo que o autor escrevia o seu livro, mandava para a editora e ficava sentadinho em casa, sem ao menos ter contato com o leitor. Hoje em dia está tudo diferente, a gente tem que se adaptar a essas mudanças, né? Verdade. E eu tenho um livro, ele é em inglês, mas é Mil e Uma Maneiras de Comercializar, de Vender, né, to market, falar do seu livro, que ele é voltado tanto para editoras e também tem um capítulo lá especial para autores. Então, é importante. Você vê como é que ela começou e a gente já está aqui já nas 50 perguntas. Mas como é que ela começou, né? Já deu esse disparo aí para a gente pensar. Então, você pode sim terminar um livro e já pensar no próximo, mas na sua agenda tem que pensar em como que eu vou comercializar, como que eu vou dialogar com o leitor. E aí isso me leva a pergunta seguinte, que agora eu fiquei curiosa, que é como que você vende os seus serviços de livros e de ilustração, principalmente agora nesse momento de crise, com tudo fechado. Na verdade, foi uma surpresa para todo mundo, né? Tá todo mundo tendo que se adaptar, né, a essa situação que a gente não sabe até quanto tempo vai durar, né? Então a gente, na verdade, no começo a gente estava esperando acabar. Quando a gente viu que não vai ter essa mudança imediata, né? A gente tem que se adaptar até as coisas voltarem para o eixo, se voltarem para o eixo, né? Se de repente não existe aí uma nova forma de pensar e de ver o mundo, né? Que já está se instalando. Mas assim, eu tenho antigamente, antes da pandemia, eu visitava muitas escolas. Então, tinha muito esse trabalho da venda dos livros na visitação das escolas. Mas eu também sempre tive a minha rede, as minhas redes sociais, o Facebook, Instagram, enfim, onde eu também faço a venda, né, dos livros. Eu promovo o lançamento, que nem todos os meus livros tiveram lançamento físico. A maioria foram lançamentos virtuais, no sentido de que, olha, gente, eu lancei esse livro porque eu não vejo em si a necessidade de fazer um lançamento e físico, né? Para alguns exemplares eu não sentia necessidade. Aí eu vou, de repente, até uma escola, já fiz lançamento em biblioteca comunitária mesmo, em Saracuruna. Então, assim, não tem um lançamento físico de todos os livros. E a minha venda, ela é meio que quase que 50% pela internet. Então, eu não senti tanta diferença por causa disso, por causa desse formato. As vendas continuam pela internet. Pelo contrário, elas até se intensificaram, porque pela necessidade de se ter uma tarefa, uma atividade ou entretenimento em casa para a criança, as mães e professoras, elas buscaram mais os livros infantis, né? Aí eu envio pelos correios, enfim, faço a minha dedicatória quando os livros saem comigo, porque eu tenho uma loja também da Editora Panóplia e o Marketplace também. Mas, enfim, quando vai comigo, eu faço a dedicatória. E, de uma certa forma, até se intensificou isso, essa venda pela internet, por causa desse momento que a gente está passando agora. Agora, fisicamente, as minhas vendas são basicamente na parceria com escolas mesmo. Muito bem. Então, percebe, gente, outra dica já aqui, né, que de repente, que legal, multicanais. Hoje em dia, mesmo um pequeno empreendedor, ele não pode fazer assim, eu abri uma loja, isso não estou falando de autor, abri uma loja física e fica lá parada, plantada, esperando. Você tem que ter multicanal usando as vendas online. Meu primeiro livro, André, eu também vendi muito em escola. Na verdade, eu diria que 99% das vendas foi em escola, era o livro Felicidade de Presente. Eu organizei uma palestra, Felicidade e Ensino, e eu ia e foi que eu vendi 3.000 exemplares. 3.000 é pouco para quem vende milhões, mas para a gente, né, André? O Para a pequeno. gente exato. Eu só descobri. É um best-seller. É um best-seller. E o engraçado é que eu só descobri isso que eu estava acostumada a ver, ao total, não sei quantos milhões de livros vendidos, ou mesmo assim, 200.000 cópias. Né? E aí eu vendi 3.000, 3.000, né? E aí eu fui a Ótimo. uma feira, uma Bienal, e eu encontrei o Arthur Rodrigues, que é da Líteres Editora, foi o primeiro lugar que eu tenho uma poesia que eu ganhei um concurso lá deles, lá nos idos de 94, 95, não sei. E aí
Eu falei, tô muito escrevendo, não sei o quê, mas eu só publiquei, só vendi 3 mil, aí ele só 3 mil, tem gente aqui que, né, na área, que vende 100, vende 200, fala assim, sou todo esgotado. A primeira tiragem esgotada, 200 livros. Eu falei assim, poxa, e eu pensei, eu ralei, claro que não foi em poucos meses, né, gente, foram alguns. Eu acho que eu lancei, o primeiro foi em 18 de dezembro de 2004, e em 2000, levei 2 anos para vender 3 mil. Então, eu achei assim, nossa, super pouco. E quando ele falou, eu senti que best-seller. Né? Agora, assim, já está esgotado e eu já estou redesenhando, porque muita coisa mudou, né, no primeiro livro. Era Felicidade de Presente, mas foi engraçado, né, pensar nisso. E a gente, agora, se você é um escritor, seja qual for a tua profissão, o teu empreendimento, pensa assim, como que eu posso ser multicanal? Lembra que ela falou, eu tenho uma loja, eu tenho um marketplace, eu vou para a escola, eu tenho no meu site, eu tenho minhas redes sociais. Onde meu cliente está, eu estou. Isso é importante. Porque eu queria saber... e outra coisa, gente, eu esqueci de falar, não sei se eu posso falar, a gente não combinou. A Andréia, ela tem um projeto magnífico, que ela não ilustra só os livros dela. Não sei se ainda está aberto. Da última vez que a gente conversou, ela estava abrindo a agenda, a temporada, que nem Netflix também, ela, Andréflix, para receber originais, que ela vai analisar, né, ver qual que casa também com os ideais, com as coisas dela, para dar orçamento para ilustração. Então, vocês já podem contactar a André. Se você tem um livro e falta ilustração, ontem mesmo eu passei um contato de uma ex-aluna minha que entrou em contato comigo. Ilustração, Andréia Marques. Ela já entrou em contato. Eu já não vou perguntar aqui. A gente entrou em contato, Amanda. Isso, gente. Entrou Amanda, em contato. Veja, estamos te entregando aqui. Bem, a gente não sabe que a Amanda aqui é surpresa. Exato. Uma pergunta que eu pensei assim, eu também sou escritora há bastante tempo, cara de pau ilimitada antes de ter a editora. Para você, Andréia, nessa área que a gente está, qual tem sido, você tem visto, o seu maior desafio para empreender nessa área? É justamente a instabilidade, né? Eu acho que é o desafio é um dos desafios de todo empreendedor, no sentido de que quando você trabalha com algum contrato ou carteira assinada, vamos dizer assim, você tem sempre aquele rendimento mensal que você pode contar aquele valor certinho. Você, como empreendedor, não. Então, você tem que ter uma agenda super organizada, você tem que ter muita consciência de entradas e saídas de dinheiro, né? De investimento, de gastos, enfim. Então, assim, a instabilidade nesse sentido de que um mês você fatura um pouco mais, no outro mês não é tão interessante, no outro mês é menos interessante ainda, e essa oscilação que eu acredito que seja, para mim, na verdade, é um dos maiores desafios e tenho certeza que é para a maioria dos empreendedores que começam, né? Depois de um tempo a gente meio que estabiliza, né? A gente vai chegando, alcançando a meta e estabiliza. Mas assim, eu que estou nessa fase ainda não vou dizer que estou exatamente onde eu quero estar, mas eu que estou nessa fase ainda, para mim tem sido um dos grandes desafios. Verdade. Fluxo de caixa é uma das... a falta de controle do fluxo de caixa, ou não ter um capital de giro, é uma das causas de maior, né, uma das maiores causas de mortalidade das empresas. Então, é claro que às vezes algumas pessoas podem empreender e ter alguma outra coisa, ou às vezes, eu sou casado, eu moro com meus pais, mas é sempre bom você ver a saúde financeira da empresa. Então, pega essa dica aí da Andréia. E nesses momentos o que salva a gente, na verdade, é a vontade, né? A vontade de fazer acontecer. Se você não tiver certeza daquilo que você está fazendo, é claro que a gente tem dúvida todos os dias, né? Mas mas se você não tiver a certeza do que você está fazendo, é por isso que a maioria das pessoas, elas logo no início, elas sentem isso e desistem, né? Porque como dizia o Walt Disney, eu gosto do impossível, que é o local onde é menos frequentado, né? Então, quando você parte para o seu impossível, entre aspas, nada é impossível, mas quando você parte para o seu impossível, que poucas pessoas alcançaram, aí é que faz a diferença realmente. Gente, verdade. Eu tenho um grupo de
mentorados da área de negócios, né? Porque lá na área ET, nosso foco é desenvolver carreiras e pequenos negócios bem-sucedidos. E aí, nesse grupo, eu de vez em quando falo isso, né? Hoje é um dia que você acordou querendo vender miçanga na praia, né? Antes da quarentena. É um dia que você falou assim, Senhor, né? Mariel tá vendendo picolé e tal, porque é desafiador, ainda mais nesse país em que tudo a gente tem que ter um sócio, que é o governo, e é um sócio que só tira, né? É um sócio que... Exato, infelizmente. E quem quer trabalhar certo, né? Até um determinado lugar que eu trabalhei, falou que não precisava tirar nota fiscal da minha palestra. E aí eu que tive que insistir, não, é que a gente não tem. Pois é. Não, mas é que é um fornecedor que está pagando. Eu falei assim, porque não tem por fora, né? Não existe caixa 2 na ADT, a gente é muito certo. E é isso, às vezes eu ouço de algumas pessoas, falam assim, mas você vai morrer, porque se você for toda certinha, eu ainda acredito, tá, gente? Eu estou no caminho assim, não, vamos ser certinho, não vou sonegar, não, vamos fazer tudo certo. Mas, às vezes, quando aquele dia que você acorda querendo vender miçanga na praia, você se pergunta, para que tanto imposto, para que tanta taxa, né? Acontece. Com certeza. E é isso, gente. Agora, uma coisa bem importante que a Andrea está falando, gente, ela está falando da instabilidade financeira, mas você que está assistindo, então tá, então não é para mim, não. Deixa eu contar um segredo para você que está nos ouvindo. Estabilidade não existe. Sabe aquele emprego público? Ele pode acabar também. Sabe aquele trabalho, mas já estou 10 anos, 15 anos aqui, eu sou ótimo, o chefe gosta de mim. Não existe estabilidade. Então, eu costumo dizer que entre a instabilidade ganhando pouco e a estabilidade ganhando pouco e a instabilidade que o céu é o limite, eu prefiro correr o risco do céu é o limite. Aí é cada um que tem que ver, porque o empreendedor, a gente fala isso, tem um livro que eu organizei, que é o Empreendedorismo para Coaches, que na verdade o coach, aí eu explico que ele é professor, ele é terapeuta, qualquer pessoa que presta um serviço vendendo sua habilidade. Não é só o coaching que fez a formação em coaching. Eu falo lá das características do comportamento empreendedor, né, de acordo com o Sebrae. E a primeira que eu estou citando aqui, correr riscos calculados, é uma primeira na ordem. Então, você correr riscos calculados é importante. E, Andréia, isso me faz pensar aqui, a gente falou do risco, mas quais são as características que você tem percebido que são essenciais para que uma pessoa possa iniciar um negócio, seja ele qual for, mas obviamente dentro da sua área? O que você pensa assim, poxa, tais características são fundamentais? Assim, coragem, acima de tudo, né? Eu li um livro ultimamente que ele falava sobre a rejeição. E esse livro ele dizia assim que a questão máxima não é você não querer ser rejeitada, você vê a rejeição como, na verdade, um desafio. Aí, levando isso para a parte do empreendedorismo, né, você vê todas as dificuldades não como dificuldades, você vê sim como um desafio. Então, você tem que ter a sua mente preparada, porque as dificuldades elas vão chegar e é você com você mesmo. Na maioria das vezes você não tem mais ninguém com quem contar. Então eu até brinco porque o Ed, meu esposo, ele é ilustrador também. Aí muitas coisas que é o Ed Soares, muitas coisas que eu escrevo, aí eu falo assim, vou mostrar pro meu pessoal avaliar. Aí meu pessoal é ele. Vamos lá, eu até brinco, eu falo assim, eu preciso de uma reunião com o meu pessoal. Aí ele fala, tudo bem. Aí eu levo, aí ele dá as opiniões dele, ele ouve. As minhas ilustrações também, ele dá as opiniões dele. Enfim, mas na maioria das vezes a gente está sozinho mesmo, entendeu? A gente trilha um caminho, especialmente na literatura, que é um caminho às vezes muito solitário, bastante solitário. E, assim, dificilmente a gente encontra pessoas, né? Eu tenho encontrado, eu sou muito grata por isso, pessoas maravilhosas no meu caminho, até de outras editoras, a Patrícia Moraes, por exemplo, né? Que a gente está sempre trocando ideia. É ótima. A gente está sempre trocando ideias e conversando, enfim, eu só tenho a agradecer. Mas o empreendedor ele tem que ter a noção de que não é que ele vá seguir por um caminho tortuoso, sozinho, solitário, mas ele sempre tem que ter a pessoa que ele pode mais contar, na verdade, ele tem que ter essa noção, é ele mesmo. Sempre. Ele tem que se preparar, ele tem que buscar conhecimento, buscar informação. E o nosso sonho, na verdade, ninguém vive, né? O nosso sonho é a gente que vive.
Então, na minha opinião, é o que ele deve ter mais em mente para começar. Que a estrada é longa, às vezes é solitária, mas que o destino é maravilhoso. Quando a gente consegue, a gente alcança aquilo que a gente quer realizar. Você falou isso na semana passada, o vídeo está aqui para vocês. Eu entrevistei a Célia Nascimento, que é assistente virtual, e ela fala mais ou menos isso. Ela fala assim: ninguém vai fazer por mim. Ela falou na entrevista dela. E é isso, a gente, como ela falou, não quer dizer que você está sozinho, sem ajuda, mas que as suas escolhas, suas decisões, não tem como. Você Porque vai... o fato de você abrir o MEI, hoje em dia está bem mais fácil, né? Não significa que você vai abrir o MEI e você vai ficar de braços cruzados em casa e tudo vai acontecer. Não é assim, né? Não é, você tem que colocar realmente ali mãos à obra para ver a coisa funcionar. E crescer, né, gente? Eu costumo... Tive uma mentoranda, a Júlia, que você conhece, a Júlia Vondrasch, que ela, há uns 2, 3 anos, não lembro agora, ela abriu uma parte de idiomas no MEI para aulas particulares de idiomas. Então, quando ela fez o processo de coaching de negócio comigo, eu falei, vamos começar com o MEI. Mas o teto do MEI é 6.800, só pode ter, se você for trabalhar tudo certinho, você pode ter só uma pessoa na sua equipe ganhando salário mínimo. O que você quer depois disso, né? E aí chegou um momento, ela atingiu rápido, em 11 meses ela atingiu o teto do MEI direto, 6.800, que era o máximo, porque ela escolheu não atender clientes que passassem daquele teto, então ela queria também fazer tudo certinho. E chegou um momento que você só tem 2 caminhos, ou você cresce ou você cresce. Mas ela arranjou um terceiro caminho, que ela fechou a apta, agora ela está com a saboaria, surtou, ó, propaganda aqui, hein, Júlia? Paga cachê pra gente, é nóis. A Júlia é ótima. Ela é ótima. Então ela foi e se descobriu numa outra área, porque ela foi fazendo outros cursos na área de aromaterapia, não sei o que e tal, e se juntou com a sócia dela. Então, enfim, mas quando a gente tem o meio, eu sempre falo com o meu pequeno empreendedor, você pode ser o MEI a vida inteira e sem nenhum problema. Mas geralmente eu ajudo a pessoa a crescer. Então, assim, você quer ser MEI o tempo inteiro, quer ser só você, tem que ter equipe, vai colocar a equipe por fora, você tem que ver, né? Passivo trabalhista, você vai ter que ver o que você vai arcar, são escolhas. Aí a gente volta para o sozinho. E mesmo o mentor, eu não vou lá fazer por ele, mas eu tenho que orientar para que ele cresça. Ele sai dali, ele vai, como a Júlia falava, nossa, cada vez que eu venho, sei que eu vou sair cheio de ideias, cheio de ações para fazer, essa é a ideia. E aí eu queria saber, já falando de ações, né? E a gente indo para a última pergunta, gente. Última pergunta. Gente, rápido. A gente já falou várias vezes, vai falar, nossa, Solimar, já sei que ela vai falar que tinha que ser 50 perguntas e 1.000 conselhos. Eu também acho. Lembrando o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal que já de repente acompanha a Andréia, porque ela vai, né, compartilhar. De repente eu não perguntei o que você quer. Então, usa os comentários aqui, já curte esse vídeo para a gente saber se está chegando até você, da maneira como a gente quer, com o nosso coração, assim, né, de compartilhar conhecimento mesmo. Vocês estão percebendo até pelo tom da Andréia, uma pessoa que nossa, ela é inspiração, ela é generosa. Então, assim, comenta aqui, de repente comenta também o que você achou, mas faça a sua pergunta, tenho certeza que a Andréia, né, Andréia, vai responder com muito carinho. E aí, já que a gente está falando de ação, eu queria saber justamente isso, Andréia. Eu queria saber como é que é o seu processo de criação, porque você é escritora, você é ilustradora, você é empresária. E eu queria saber como que funciona o seu processo. Se você, depois de falar do seu processo, já aproveita e conta assim, como é que é esse negócio da gente entrar em contato com você para poder pedir ilustra? Não pedir, tá, gente? Pagar, mas encomendar as ilustras. Conta pra gente um pouquinho. Olha, eu brinco que é uma confusão generalizada. Não, mas é brincadeira, né? O meu não é brincadeira, assim... não, gente. O meu é verdade. Vem aqui no meu escritório para você ver. Projeto de um lado, projeto do outro. Exatamente. A gente trabalha em 50 mil projetos. Não, e eu tô ali. É muito engraçado, porque o Ed também trabalhando agora na quarentena, ele tá junto comigo, né? Porque ele trabalha em uma empresa, né? E ele trabalha como ilustrador nas horas vagas, é diferente. Aí ele tá trabalhando direto comigo, a gente tem um escritório, e às vezes eu tô trabalhando numa história, aí eu olho pro lado e falo assim, Ed, e aquele livro, eu podia escrever um livro ali assim, assim, assim. Ele fala, Andréia, você nem terminou esse, calma. Aí eu já anoto, eu tenho um caderno só de ideias, aí eu vou anotando as ideias para não perder depois. Então, assim, de livros escritos mesmo, para auto-ilustrar meus, tem em torno de mais ou menos uns quase 30. As histórias já estão prontas.
Só que o tempo que eu divido isso para fazer outras ilustrações, né, é que diminui, que desacelera isso para mim, na verdade, né? Eu podia estar com muito mais livros publicados. E à medida que eu faço a história e que eu guardo ela, vão aparecendo mais histórias, né? Isso acontece com quem escreve, né? Todo mundo que escreve é assim. E aí eu fico engavetando essas histórias para as próximas e fico sempre ilustrando um livro meu junto com outros projetos de design e de ilustração. Então, assim, o processo sempre é esse. Estou sempre escrevendo, sempre ilustrando um meu e até mais de um projeto de outras pessoas, né? E também existe a limitação, né, até onde eu posso. Essa é a minha limitação, até onde eu posso. Eu tenho condições, o dia só tem, por enquanto, que a gente pode utilizar, eu só utilizo 12 horas do dia, né? Então, mais do que isso está complicado. Estou tentando não dormir, mas está complicado. Eu Dormir fico e morrendo de inveja. dormir e Não, comer de vez em quando é bom, né? eu fico morrendo de inveja quando eu vejo o pessoal no YouTube falando só durmo 4 horas. Eu falo, meu Deus, eu ia produzir tanto se eu dormisse só 4 horas. Porque realmente o dia fica curto, curto mesmo. E aí, a partir disso, quando ele já chega no processo de produção integral, né? Porque para mim é assim, para as outras pessoas também, né? Quando a pessoa chega com a história para mim, para eu produzir o livro, na verdade, eu não faço só a ilustração, eu produzo o livro inteiro. Eu converso com a pessoa sobre a estruturação do texto e a gente conversa sobre as ilustrações, depois a parte da diagramação e eu entrego o livro totalmente pronto. Pronto para uma editora, uma gráfica. Se ele for um autor independente, para uma gráfica editorial, e se ele tiver alguma editora, pronto para editora. Então eu faço do comecinho lá da ideia até o processo final. Então eu faço mais do que a ilustração, eu produzo o livro inteiro até a publicação, até esse momento da publicação. Então, como eu faço, para mim, o meu processo é o mesmo processo que eu utilizo para as pessoas que chegam até mim com seus filhotes, né? Que é a coisa mais linda. Quando eu pego uma história especialmente infantil e eu vejo assim, nossa, é uma história às vezes pensada com tanto carinho, em homenagem a alguém, ou uma ideia bastante legal, ou um projeto inclusivo, como é o seu livro, como são os seus livros, né? Mamãe foi trabalhar, enfim. E eu vejo assim que é um processo que eu tenho que tratar como se fosse meu realmente. Então eu assumo o amor por aquele livro como se fosse um livro escrito por mim de verdade. Eu quero dar o melhor de mim no trabalho. Eu quero transformar naquilo ali em um filho, que a pessoa ela tenha como resultado final aquele livro, ela olhe com amor para aquele serzinho que ela criou. Então esse é o meu objetivo quando eu produzo um livro, de fazer tudo com o máximo amor possível e fazer tudo o que eu gostaria que fizessem com as minhas histórias, né? Com o mesmo amor e o mesmo carinho, a mesma dedicação. Por isso que eu não consigo, às vezes, pegar muitos livros. Porque eu não vou conseguir dar a mesma atenção e dedicação a cada um deles. Se eu pegar 50 livros para fazer, eu não vou ter condições. Então, às vezes, por temporada, eu pego 2, 4, 3 projetos, dp 4. Já peguei 5 projetos em uma temporada, assim, de 3, 4 meses, mas bem divididos, porque eu não consigo ir além. Eu sou o meu limite, né, nesse processo. Mas o que eu faço, eu gosto de fazer com muito amor, com muito carinho, para que o resultado final todo mundo goste, não só o autor, né? O autor se apaixone, mas todo mundo, de uma forma geral, olha e fala assim, ai, que coisa mais linda. Exato, e isso, gente, tudo que ela falou, né, eu pude experienciar, né, com o nosso livro quando meus pais se separaram, que é a Que foi parceria. um desafio. Posso contar o desafio Pode desse livro, contar, conta, rapidinho? conta o desafio. Eu sou menina propaganda, eu Porque, escrevo livros, seguro livro. porque a Solimar, ela é ótima, né? Ela falou assim, eu tenho que conversar com você sobre um projeto de ilustração de um livro. Eu falei assim, pronto, já sei que é um livro maravilhoso, vamos lá. Aí a gente marcou no local, a gente conversou, aí ela chegou com a proposta, Andréia, é assim, a história é quando os meus pais se separaram. Aí eu falei assim, poxa, legal, bacana, um livro que vai explicar para as crianças. Só que eu gostaria que você fizesse a ilustração de um personagem que não aparecesse. Que todas as crianças se identificassem naquele texto escrito em primeira pessoa. Aí eu pensei, pronto, ferrou. Como vai ser possível fazer isso, né? A gente foi pensando, conversando, e a gente chegou à conclusão de que eu não vou contar, ficar um suspense para quem ler o livro, que realmente
toda criança ela vai olhar para as ilustrações, ela vai ler aquele texto e ela vai se identificar porque não está, na verdade, padronizado o personagem principal, né? Que é a criança que passa pelo processo ali de separação dos pais. Então foi um desafio, foi um dos maiores desafios como ilustradora que eu já tive, foi o livro da Solimar. Eu propondo desafios, essa é a minha vida. Ué, esse é o seu clube. Esse é meu clube, falou, me chamou. Gente, acho que só essa resposta a gente já consegue ver, né, o amor, como ela estava falando antes de eu mostrar o livro, o que ela faz com amor, e realmente, eu, né, como eu falei, experimentei isso, eu senti que ela realmente se envolveu com o projeto dela, é como se fosse o filho dela também, então isso a gente vê, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão, mentira, curte aí porque não tem como você levantar a mão, a gente sabe que quando cuida bem do nosso filho, está cuidando bem da gente, não é isso que a gente fala? Então, de igual maneira que você que escreve o teu livro é a coisa mais linda e maravilhosa. E se você tem alguém que, poxa, abraça o teu projeto com esse amor, só essa resposta dela já merece 1000 curtidas aqui e 1000 compartilhamentos. A gente pode fazer um desafio, hein? Vou fazer um desafio agora. Olha, desafio. Qual? Desafio grande, hein? Vê se você vai curtir. A gente não combinou nada disso, a gente fica aqui assim, tá? A gente não edita, sai do jeito que foi. Que tal, Andréia? A gente combinar, se tiver 300 visualizações desse vídeo, a gente sortear com as pessoas que comentarem, a gente sortear livro. Olha, perfeito. 2 livros, perfeito. ó, 2. Então você vai ter mais uma perfeito. chance. Então tem que ter as visualizações. O comentário a gente não vai contar, mas a gente vai sortear nos comentários. Então você visualizou 5 vezes, você comenta e a gente vai fazer o sorteio. Então, esse vídeo está indo ao ar em julho, a gente pode colocar o mês de julho inteiro para poder a gente ter essas visualizações. Fechou? Você que está aí concordou? Andréia também? Então, a gente já vai divulgar para que você possa ganhar e não posso prometer, devido, né, ao período que a gente está, que vai autografado pelas duas, mas como eu posso prometer que vai por mim, pelo menos. Você fala, você não quero não, eu quero a Andréia. A gente dá um jeito. Dá um jeito da Andréia também, mas se você tiver um pouquinho mais de paciência, esperar um pouquinho, a gente vai mandar. Então, mês de julho todo. E chegamos, então, ao conselho. André, quem está nos assistindo, que seja escritor, seja uma pessoa que pensou, nossa, eu também quero ser ilustrador, ou eu quero abrir uma empresa na área de sei lá, do que foi edição, diagramação, revisão. Que conselho você dá para essa pessoa? Olha, como não podia ser diferente, eu tiro o conselho de um dos livros que eu gosto muito, que é Alice no País das Maravilhas, né? Tem uma passagem aqui que ela resume exatamente o processo inicial de decisão, qual é o caminho que você deve tomar, né? E essa parte diz assim, a Alice pergunta para o gato, né? Poderia me dizer, por favor, em que direção devo ir? Depende muito de onde você quer ir, respondeu ele. Não me importa muito aonde, disse Alice. Então, não importa que direção tomar, disse o gato. Então, para se começar qualquer atividade, seja você como empreendedor, seja você como autor, enfim, qualquer que seja a sua atividade, é importante ter, mesmo que a gente saiba que existem obstáculos altos e baixos pelo caminho, é importante ter foco naquilo que você quer alcançar. Foco no objetivo, exatamente. Porque se você tiver o foco no objetivo, mesmo que venham alguns problemas que tirem um pouco você dessa jornada, você acaba voltando. Porque você sabe que seu objetivo final é aquele que você traçou. Então, muitos autores, como, por exemplo, eu li há pouco tempo a biografia do Maurício de Souza, e olha, o quanto ele penou na vida para chegar onde ele chegou agora, a gente só vê o mito Maurício de Souza, né? E a gente olha assim para ele e fala assim, nossa, como é que será que foi a caminhada dele? Foi uma caminhada tortuosa, foi uma caminhada difícil, que ele teve que vencer bastante dificuldades, mas ele queria, no final, ser o quadrinista da Turma da Mônica, ser o autor, esse autor de sucesso que ele é hoje, desenhista de sucesso. Então o foco dele estava sempre bem definido. E as dificuldades foram chegando, tirando um pouquinho do caminho, tirando um pouquinho enfim. Mas você tendo o seu foco definido,
O caminho onde você quer chegar realmente não existe problema ou obstáculo no mundo que vai fazer você desistir, na verdade, né? Então, assim, o conselho realmente que eu dou para qualquer pessoa que esteja iniciando a sua jornada, a sua viagem, seja ela qual for, sempre tenha em mente o destino. Porque o percurso é tipo você, suas forças e o destino, né? Meio que destino. Mas o resultado final tem que estar bem traçado. E, gente, com esse conselho, que eu acho que é para a gente refletir mesmo e colocar em prática na nossa vida, eu encerro aqui essa entrevista, agradecendo de novo imensamente a Andréia por compartilhar com a gente. Ah, olha, eu que agradeço pelo convite. Como eu falo sempre, se eu pudesse, conversava com você. Vamos gravar todo dia? Vamos, olha, vamos! Eu sou louca das lives! Vamos Se eu sim. pudesse, eu conversava todo dia, porque o papo é tão agradável entre a gente troca tantas ideias, eu saio sempre super renovada, né? E com mais, como disse a Júlia, mais ainda com mais ideias. Então, para mim muito, fico sempre muito feliz. Obrigada por mais esse convite. Então, obrigada a você que está assistindo até o final, porque como eu costumo sempre falar, você que chega até o final é diferenciado, porque várias pessoas começam a assistir um vídeo e param, mas se você veio até o final, você foi buscando mais, né? E buscar aprender, não com quem faz só discurso, mas por quem está na prática, no dia a dia. Então, foi com muita gratidão que a gente recebeu aqui, a Andréia, mas também que nós recebemos aqui no canal você. Então, muito obrigada, beijos e até o próximo vídeo.